Nós estamos hoje entrando numa nova estação na nossa igreja. Se você está chegando na nossa igreja por agora, saiba que ela se organiza em estações, que nós queremos crescer nessas estações, no conhecimento e na prática das práticas do caminho de Jesus, das disciplinas espirituais. Nós queremos aprender a ser como Cristo. Nós dedicamos o primeiro trimestre do ano para crescermos na prática do descanso. Entendemos o que era o descanso à luz de Cristo, o mundo que vivemos, o mundo apressado que vivemos. E no último mês aprendemos como desenvolver a nossa regra de vida. Entendemos que a regra de vida é um plano para sermos parecidos com Cristo, para crescermos à semelhança de Jesus. Mas nessa estação que começa hoje na nossa igreja, nós olharemos para o envio de Jesus. Jesus nos envia como seus discípulos para testemunharmos da sua vida e da sua obra. Essa é uma estação dedicada à missão. Teremos então os meses de abril, maio e junho dedicados então ao entendimento da missão, do envio de Jesus para nós como seus discípulos. Talvez você pense que essa é uma estação especial para aqueles que se sentem vocacionados como missionários. Aquela galera que larga pai, mãe, casa, cachorro e vai para o outro país, para um lugar que não tem internet, para proclamar o Evangelho. E se você é dessa galera, se você se entende assim, vocacionado como missionário, nós queremos muito te ouvir. Então fale conosco, nós queremos investir na sua vida mesmo, no seu ministério, te preparar para o envio, quem sabe para outras nações, para outras cidades. Eu brinco, né? Um local que sem internet, mas na realidade o mundo todo precisa de Cristo. Talvez nos locais, inclusive, mais desenvolvidos tecnologicamente, sejam um dos locais que mais precisam de ouvir a palavra do Senhor, mais secularizados. Então, quero te convidar a se apresentar para nós, a gente bater um papo, para que a gente possa te preparar, que a gente possa viver essa preparação. Mas eu quero dizer que se você não se entende como um missionário desses, na verdade essa série é para você. Essa estação é para você. Amém? Amém. Se você é discípulo de Jesus, você é um missionário. O pregador Charles Spurgeon diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. No livro de Atos, no capítulo 1, logo no iniciozinho, versículo 8, há um texto que fundamenta o nosso entendimento da nossa vida de missão, da nossa vida como testemunha de Jesus. Jesus diz aos seus discípulos uma das suas últimas palavras antes de subir aos céus. Jesus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus anuncia a seus discípulos que eles receberiam poder do Espírito Santo, capacitação do Espírito Santo, para serem suas testemunhas, para testemunharem de Cristo. Segundo o nosso dicionário, uma das definições de testemunha é a pessoa que viu, ouviu ou presenciou um fato, ou a pessoa que atesta a veracidade de um ato, ou presta esclarecimentos a respeito de determinados acontecimentos. Ser testemunha é atestar a veracidade de um fato, muitas vezes com a própria vida. No grego, a palavra testemunha é a palavra mártires, de onde vem a palavra mártires. Os mártires que entregaram, atestaram, proclamaram com a sua própria vida, ainda que tenham sido martirizados, ainda que tenham perdido a própria vida para testemunharem de Cristo. A definição, então, de testemunha é alguém que presencia algo, ou aqueles que, por seu exemplo de vida e de morte, provaram a força e a veracidade da sua fé em Cristo. Você crê em Cristo Jesus? Há fé em Cristo Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você é chamado para, por meio da sua vida e da sua proclamação, testemunhar da obra de Cristo em você, da obra de Cristo na cruz, do que Ele fez por você. Parafraseando, então, Charles Spurgeon, com todo o pecado que isso possa significar, todo discípulo de Jesus é, então, testemunha, ou todo discípulo de Jesus é testemunha de Jesus, ou ainda não é discípulo de Jesus.
Todos nós somos chamados para anunciar aquilo que vimos, ouvimos e vivemos em Cristo Jesus, a sua obra redentora em nossas vidas. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai nos dar uma descrição do que um discípulo, do que uma testemunha faz. Ele começa a sua carta dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Proclamamos o que vimos, o que ouvimos, o que os nossos olhos contemplaram. Proclamamos a vida que se manifestou e se revelou a nós. Proclamamos a vida eterna que estava com o Pai, mas nos alcançou. Isso é ser testemunha de Cristo. Mas talvez você possa pensar, legal, beleza. João estava lá com Jesus. João se autodenomina o discípulo amado. É aquele que reclinou sua cabeça em Cristo. Para ele era fácil. Ele viu, ouviu, contemplou, tocou. Mas foi exatamente por isso que na fala de Cristo ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. É exatamente por isso que o Espírito é derramado em nós. É o Espírito que nos revela Cristo Jesus. É o Espírito que abre os nossos olhos para que nós nos encontremos com Ele. É o Espírito que revela a nós a nossa necessidade de um Salvador. É Ele quem nos faz conhecer a vida que se manifestou. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: o propósito do ministério do Espírito Santo é exaltar a Cristo, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Querido, se você conhece Cristo Jesus, você é habitado pelo Espírito Santo. E se você é habitado pelo Espírito Santo, você é chamado para testemunhar. Você é testemunha de Cristo. Se você conheceu a vida que se revelou, que se manifestou, você é testemunha de Cristo. Testemunhar, então, é proclamar a chegada do reino de Deus, manifestado e evidenciado em Jesus Cristo. Testemunhar, então, é manifestar, é proclamar a chegada do reino de Deus, manifestado e evidenciado agora pela presença do Espírito Santo na sua igreja. E se Jesus veio anunciar o reino dos céus, ser sua testemunha é, então, continuar a obra da proclamação do Evangelho. É nossa missão como igreja, fazer o que Jesus fez. Jesus marcou com a sua própria vida a chegada no reino, afinal de contas era o rei chegando. Jesus, o rei, chegou e disse: o reino de Deus está próximo. Estava próximo nele. Mas agora, na eternidade inaugurada em Jesus, nós proclamamos o reino que é evidenciado pela presença, obra, ação do Espírito Santo por meio da sua igreja. Enquanto Jesus concentra as suas ações numa região específica, Ele olha para os seus discípulos e diz: agora, capacitados pelo Espírito Santo, vão e preguem, e anunciem, e testemunhem em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pastor John Mark Comer diz: o objetivo final de um aprendiz é continuar o trabalho do seu mestre. Nós ouvimos a voz de Jesus dizendo: vão agora e testemunhem, capacitados pelo Espírito Santo, e proclamem então o Evangelho. Para nós, não em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas como título da nossa série, nessa arte belíssima que a gente vai ver de novo ali, da nossa série, em casa, em Brasília e no mundo. Na nossa Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, como águas claras, longe. Como fazer isso então? Precisamos aprender de Cristo. Se você mora em Águas Claras, Deus te abençoe. É longe mesmo. Eu falo que é longe porque eu moro no Mangueiral. Então, esses dias eu fui na casa do Fred segunda passada. O Fred mora em Águas Claras, nos confins da terra.
A segunda passada eu fui na casa do Fred, saí lá de casa, levei 1 hora para chegar, 1 hora para voltar, e fiquei lá fiquei um pouquinho mais de 30 minutos, mas eu gastei mais tempo no trânsito que lá. Então, para mim, é confins da terra. Mas a gente é convocado para proclamar o Evangelho até lá. Agora, se o nosso objetivo é proclamar o reino de Deus, testemunhando a vida e a obra de Jesus, nós precisamos aprender com Ele como fazer isso. E é exatamente por isso que começaremos em casa. Porque Jesus inicia a sua obra de proclamação sentado à mesa. Jesus convida à mesa, estende a mesa, e convida aqueles que não o conhecem para se assentar com Ele e para serem transformados na sua presença. Nós começaremos e falaremos ao longo de todo esse mês de abril sobre a proclamação do Evangelho a partir das nossas casas, das nossas mesas, das nossas vidas, da forma como nós vivemos com aqueles que estão mais próximos. Porque muitas vezes, queridos, a gente olha para a missão nos dada por Cristo Jesus e diz, eu um dia vou lá. Aqui, eu vou juntar aqui, eu vou me preparar para um dia proclamar o Evangelho em tal lugar. Mas vivemos como se não fôssemos testemunhas dele nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos empregos, com os nossos vizinhos. Nós queremos aprender a fazer isso em casa, a partir de casa. Nesse trimestre, obrigado, meu bem. Você está ouvindo pela primeira vez, né, nesse trimestre? Todo trimestre nós recomendamos um livro. É o livro que nós, como líderes da igreja, e os líderes de comunidade, todos os líderes de comunidade leem, em nome de Jesus. Que nós, como líderes, lemos e crescemos e aprendemos. No trimestre passado, nós lemos o livro do John Mark Comer, Elimine a Pressa Definitivamente. Você foi encorajado a ler conosco como igreja. Nesse trimestre, nós leremos o livro O Evangelho e as Chaves de Casa, um livro muito bom da Rosária Butterfield. E se você quiser acompanhar a leitura, quiser ler também como líder de comunidade, né, Jessé? A leitura do... quiser ler, estou brincando, Bru. Boa. Se você quiser ler o livro, esse aqui, o Jessé é um dos líderes das nossas comunidades, é uma bênção. Abençoa as pessoas demais liderando. Você pode acompanhar a leitura do livro junto conosco nesse trimestre. O Evangelho e a Chave de Casa, de Rosária Butterfield. Tá? Se quiser ver depois, obrigado. Muito bom, vamos entrar na nossa mensagem de hoje. Se nós queremos aprender com Jesus, começaremos em casa. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós leremos a partir do verso 1, do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, é um trecho muito conhecido. Nós olharemos para ele mais uma vez, entenderemos o que ele traz para nós, o que ele quer dizer para nós aqui, o que ele nos ensina nesse sentido. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Se você não tem a sua Bíblia aí de papel, você pode olhar nas nossas telas. E a palavra de Deus diz assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No trecho que nós lemos aqui, no capítulo 19, nós estamos vendo Jesus caminhar para Jerusalém. Do capítulo 9 ao capítulo 19 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar essa caminhada, essa aproximação, Jesus indo para Jerusalém, do local da sua morte,
do Calvário e da sua ressurreição. Mas enquanto Jesus caminha para executar a sua obra definitiva, para realizar a sua obra magnífica de perdão dos pecados, de regeneração do seu povo, ele dá pequenas mostras de como isso vai acontecer. Ele anuncia com a própria e demonstra a vitória sobre as doenças, a vitória sobre a morte. Ele demonstra o perdão dos pecados, a regeneração daqueles que são pecadores e se rendem a Jesus. Depois leia do capítulo 9 ao 19 do Evangelho de Lucas e perceba como que tudo o que Jesus vai fazendo, vai revelando uma caminhada até a sua obra definitiva na cruz. Vai nos dando mostras do que essa obra significaria, representaria para nós. Uma prova, uma pitadinha daquilo que seria consumado na cruz do Calvário. No trecho que nós lemos, Jesus coroa a sua ação na vida de Zaqueu com o que está lá no versículo 10, que ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus demonstra com as suas ações, entre o versículo 1 e 9, o que significa buscar e salvar o que estava perdido. E a primeira coisa que nós vamos olhar para essa passagem era a condição em que Zaqueu se encontrava. Zaqueu, sem dúvida nenhuma, fazia parte da classe dos perdidos. Zaqueu fazia parte da classe dos excluídos, dos odiados. Zaqueu era pecador, e se você gosta desse termo, é um pecador com P maiúsculo. Era um pecadorzão. Zaqueu estava perdido. Era um absurdo Jesus se relacionar com Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Um publicano era alguém que representava Roma na cobrança dos impostos para o povo judeu, ou do povo judeu. Mas os publicanos tinham a prática, a liberdade, a liberação para cobrarem a mais. E tudo aquilo que eles cobravam a mais, eles então embolsavam. Aquilo que era cobrado a mais ficava para eles. Zaqueu era um publicano. Zaqueu representava as autoridades de Roma. Essa classe era detestada pelos judeus, por conta do seu emprego, mas também por conta da sua crueldade, por conta da sua avareza, por conta dos métodos utilizados para enriquecimento próprio. Muitas vezes envolvidos em extorsões, enriquecimento ilícito, à custa do próprio povo. Um publicano era um pária da sociedade. Ele era usado por Roma e odiado pelos judeus. Mas ele não era odiado à toa, isso é importante. Zaqueu não era uma vítima da sociedade. Zaqueu, diz o texto, era rico. Zaqueu não era só um publicano, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu, e aqui é importante, né, fazer esse disclaimer, não há aqui nesse trecho algo falando que o problema é a riqueza de Zaqueu, mas o problema é a forma como Zaqueu adquiriu essa riqueza. Era o que ele fazia para isso. Seu enriquecimento não era fruto de um trabalho honesto. Seu enriquecimento era fruto daquilo que era cobrado a mais de cada imposto. Zaqueu, o chefe dos publicanos, em uma cidade comercialmente importante. Provavelmente o corrupto mais odiado da sua região. Zaqueu não era alguém que você se sentaria à mesa, provavelmente. Não era alguém que eu me sentaria à mesa, provavelmente. A fama de Zaqueu é reforçada pelo que diz no versículo 7. Todo o povo viu isso. Então, só relembrando a história, Jesus viu Zaqueu, fala: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ter na tua casa, hoje eu quero ir lá para a tua casa. E aí o que acontece no versículo 7 diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Nós já vimos algumas reações parecidas quando Jesus janta ou se senta com publicanos e pecadores. Esse é inclusive um termo que a gente encontra bastante. Os discípulos de Jesus são confrontados dizendo: o mestre de vocês janta com publicanos e pecadores. O mestre de vocês se relaciona com publicanos e pecadores. Só que essas críticas, de forma geral, elas eram feitas pelos mestres da lei, pelos fariseus, pelos religiosos desse tempo. Dessa vez foi diferente. Diz o texto que não são apenas os religiosos, não foram apenas os religiosos, mas todo o povo. Para todo o povo que viu isso, houve um desconforto. Para todo o povo, Jesus tinha ido longe demais. Se sentar com um publicano, tudo bem.
mas com o chefe dos publicanos, Jesus passou da conta. Principalmente ele dizendo quem ele diz que é. Mas é nesse contexto, diante de tamanha oposição, diante de tamanho escândalo e também diante de tamanho pecado de Zaqueu, que nós encontramos a graça generosa, abundante e escandalosa de Jesus. É nesse contexto que nós conhecemos a magnitude e o escândalo da graça. Porque nós vemos o que Jesus fez com aquele a quem ninguém suportaria. Nós olhamos e vemos no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Quanta informação, quanta beleza da graça existe em apenas um versículo aqui. Nós vemos que Jesus o olhou. No meio da multidão é fácil perder a atenção e não saber quem está ali. Eu comentei com um amigo essa semana que eu falei para ele assim: poxa, eu queria ter te visto aí na Páscoa, trocado uma ideia, te abraçado. Aí ele falou: cara, você me viu, me abraçou e a gente trocou uma ideia. Eu falei: uai, não, cara, domingo e tal, domingo passado. Ele falou: então, a gente conversou domingo passado. Eu falei: bicho, desculpa, velho, tinha muita gente e tal, eu não me lembro, me confundi. É fácil se confundir quando tem muita gente. Nem era uma multidão aqui, mas era bastante gente. Jesus não era assim. E eu preciso aprender muito com Jesus. Jesus não se confundia no meio da multidão. Zaqueu não estava em seu raio de visão. Jesus olhou para Zaqueu. Diz o texto que Jesus olhou para cima, diz o texto que Jesus levantou a cabeça e olhou para Zaqueu. No versículo 5, olhou para cima e lhe disse. Jesus não estava confuso, não estava perdido. Jesus olhou para aquele a quem viravam o rosto. Jesus olhou para Zaqueu. E nós sabemos que Jesus intencionalmente olhou para Zaqueu porque Jesus o chama pelo nome. Não era um acidente. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Isso faz toda a diferença. Ele estava dizendo: ei, eu o conheço. Eu sei quem é você e eu tenho algo para você. Jesus estava dizendo, ao chamar Zaqueu pelo nome, que o encontro não havia sido um acidente. Jesus sabia a importância do nome, a importância de um relacionamento pessoal. Nós vemos Jesus mesmo dizer no Evangelho de João, capítulo 10, aquele que, falando de si mesmo, o bom pastor, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Jesus olhou para Zaqueu como sua ovelha e o chamou pelo nome. O nome de Zaqueu, o nome Zaqueu, significa puro ou justo, que é, no mínimo, paradoxal. Zaqueu não tinha nada de puro, Zaqueu não tinha nada de justo, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Mas Jesus não se restringe à sua condição. Jesus não o restringe, não o condena, não o sentencia à sua condição atual, mas o chama pelo nome, olhando para a sua obra transformadora, profetizando a sua obra transformadora na vida de Zaqueu. Jesus chama Zaqueu pelo nome, ainda que seu nome não represente sua condição atual. Mas Jesus não chama apenas Zaqueu pelo nome, Jesus se hospeda em sua casa, Jesus entrou em sua casa. Jesus não queria apenas pregar a Zaqueu e convertê-lo num sentido religioso ou espiritual. Jesus não estava anunciando no atacado, esperando que Zaqueu levantasse a mão em um apelo. Jesus queria ter relacionamento real com Zaqueu, começando com uma refeição e tempo juntos. Para nós pode parecer normal, legal, Jesus queria um lugar para estar, Jesus queria um lugar para se hospedar. Mas na época de Jesus, as refeições à mesa, se hospedar em casa, tinham uma importância muito grande. Elas eram uma forma de unir e de separar pessoas, de incluir e de excluir pessoas. Durante o exílio, com a intenção de preservar os costumes, com a intenção de preservar os hábitos, as tradições e até mesmo alguma coisa da lei cerimonial, houve ali uma valorização da mesa como um local extremamente restrito.
Sem agora o templo para adorar a Deus, a mesa se tornou e a casa se tornou o local de adoração e o local, inclusive, de restrição. Longe de Jerusalém, a casa se tornou o templo, a mesa se tornou o altar e a refeição se tornou o sacrifício. É por isso que nós vemos tanto escândalo quando Jesus janta com pessoas consideradas indignas de se sentar à mesa. Nós vemos tanto escândalo na Bíblia, né, nos textos dos evangelhos, nós vemos tantas pessoas escandalizadas quando Jesus vai à casa de um pecador, quando Jesus se senta para ter uma refeição com um pecador. Na mesa não havia lugar para os gentios, os pecadores, os impuros, os que não observavam a lei, eles não tinham lugar à mesa. Essa não era um local, a mesa não era um local para pecadores. Mas quando Jesus vem, ele vira o reino de cabeça para baixo, ele chama à mesa aqueles que são improváveis. Ele chama à mesa aqueles que não teriam lugar nela. Jesus é criticado por comer com pecadores, com publicanos. Jesus inclui os necessitados, aqueles pecadores, doentes, na comunhão da mesa, e essa é a expressão mais radical da mensagem do seu amor redentor. Jesus não apenas olha para Zaqueu e o chama pelo nome, mas decide passar tempo com Zaqueu, se hospedar em sua casa e sentar em sua mesa. N.T. Wright vai dizer que Jesus se vê à vontade na companhia do tipo errado de pessoa. Depois de um encontro genuíno com Jesus e da reação de Zaqueu, que nós vamos olhar já já, Jesus o inclui em sua família. Versículo 9 diz, Jesus lhe disse, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. O excluído e odiado era agora parte da família de Deus. Aquele que não tinha lugar entre as pessoas era agora incluído na família de Cristo. Era parte do corpo, era parte do povo da promessa. E que escândalo Jesus havia acabado de cometer. Ele era o chefe dos publicanos. Mas após um encontro genuíno com Jesus, ele o declara parte, membro. Jesus se interessa em levar seu reino aos perdidos. Mediante fé, mediante entrega, restauração, ele nos faz novos. É exatamente isso que acontece quando Jesus nos convida à mesa. Rosária Butterfield, que escreveu esse livro que nós usaremos nesse trimestre, diz: hospitalidade cristã, como Cristo fez, é ver o estranho como o próximo e o próximo como família. Eu quero fazer uma pausa na história, no relato aqui, e quero dizer que até agora a gente pode olhar para esse relato de duas formas. Nós podemos olhar para essa história como o povo olhou. Olhar e dizer, Zaqueu não merecia, porque de fato ele não merecia. Você pode se espantar com Jesus sentado à mesa com Zaqueu, que absurdo. E talvez você não pense assim de Zaqueu, porque você conhece o final da história. Talvez você não pense assim dele, mas você tem a sua lista daqueles que você acharia absurdo Jesus sentar à mesa. Com aqueles que você acha que Jesus não deve aceitar em sua mesa de forma alguma. Aqueles que você acha indigno de sentarem à mesa com Cristo. Talvez seja o seu político mais odiado. Talvez seja um ladrão, um corrupto, um abusador, um pedófilo, alguém que te traiu, alguém que te abandonou. Talvez seja alguém que te prometeu estar do seu lado a vida inteira e ser fiel a você e te largou. Talvez seja alguém que frustrou as suas expectativas. Talvez seja alguém que te roubou. Um amigo, um familiar que te aplicou um golpe e levou tudo que você tem. Talvez, ao convidar essas pessoas para a mesa, você olhe para Jesus e pense, agora você foi longe demais. Jesus, agora você se perdeu. Jesus, você passou do ponto. Pecadores, tudo bem, mas esse aí, esse não. Mas eu realmente creio que nessa história, essa não é a posição certa para nós olharmos
Eu realmente creio que a posição certa para nós olharmos para essa história é a posição em que nós entendemos que Zaqueu sou eu e é você. Eu sei que talvez você pense assim, não, eu não sou tão pecador assim. Eu não sou como Zaqueu, nunca roubei ninguém. Talvez você pense, não, eu nunca abusei de ninguém. Não, eu nunca extorqui nada de ninguém. Eu quero te dizer que a nossa noção de bom e ruim, ela é sempre referencial. Sempre. Quando eu estou do lado do Ciro, ok, eu estou bem, né? A gente está bonito e tal, junto, a gente parece um pouquinho e tal. Né? Mas quando eu estou do lado do Gessé, cara, claramente eu me sinto bonito. Foi só para inverter, eu fiz invertido, o Gessé ficou sem graça, foi chamado de bonitão no café. Então, para inverter, claramente eu me sinto bonito, porque eu estou do lado do Gessé. Então, assim, é fácil, não é difícil. Caramba, ficou pesado, né, Bru? Desculpa. A noção de bom e ruim, ela é sempre referencial. Talvez você esteja do lado do seu irmão e olhe e pense, eu não sou tão pecador quanto ele. Mas, queridos, se você olhar para Jesus, se você olhar para a santidade bela e perfeita de Cristo, você vai perceber que o seu coração pecaminoso é distante demais. Você vai perceber o abismo que existe entre a santidade bela, perfeita de Cristo Jesus e os desejos do seu coração e a maldade que existe em você. Porque talvez você não tenha roubado ninguém, apenas sonegado o imposto. Talvez você não tenha matado ninguém, apenas falado palavras de morte para sua esposa, revelando toda a sua ira, a sua impulsividade, a sua falta de amor com aquela que você deveria amar ao ponto de entregar a própria vida. Talvez você não tenha adulterado, mas tenha desprezado e humilhado seu cônjuge para se sentir superior. Talvez você não tenha abusado de ninguém, mas esteja mergulhado na pornografia, olhando para pessoas como objeto de consumo, com o objetivo de satisfazer sexualmente seus interesses. Talvez você não tenha agredido ninguém, mas tenha permitido que o rancor e a mágoa isolassem uma pessoa e falassem, esse eu não convivo. Talvez você tenha desejado o pior para ele. Talvez você olhe e se sinta melhor do que o que está do seu lado, seu irmão que está do seu lado. Minha pergunta para você é se essa sensação se mantém quando você olha para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, não há como permanecermos soberbos, porque não há bondade em nós que se assemelhe à perfeição do amor e da santidade de Cristo. E é nesse momento que nós olhamos para essa história e entendemos que Zaqueu sou eu. Zaqueu é você. Nós somos aqueles que não deveriam estar à mesa com Cristo. Nós somos aqueles que não teriam lugar em casa com Cristo. Nós somos aqueles que não somos dignos de um olhar de Cristo. Quanto mais de recebê-lo. Quanto mais de nos sentarmos à mesa com Ele. Mas da mesma forma que nós olhamos o que Cristo fez com Zaqueu, se essa é a nossa condição, se eu me entendo, cara, Zaqueu sou eu, olha a minha maldade. Da mesma forma que houve graça para Zaqueu, há graça para mim e para você. Da mesma forma que Jesus foi até Zaqueu, olhou para Zaqueu, há graça para mim e para você, há o amor dele para mim e para você. E essa é a posição preferida. Esse é o escândalo do Evangelho. Ao olhar para mim e falar, Senhor, eu não sou digno. Senhor, esse miserável sou eu. Jesus olha para nós, ainda hoje nos chama pelo nome. Jesus entra em nossa casa, Jesus nos convida para sentarmos à mesa com Ele.
Nós não merecemos, mas Jesus é assim. Jesus nos ama e transforma tudo. E que transformação! De alguém desprezado, de alguém morto, em alguém vivo, amado, família de Deus, povo de Deus. Há graça para mim e para você hoje ainda. Agora, diante de tamanha graça, olhando para essa história, não há outra forma de reagir que não a forma que Zaqueu reagiu. No versículo 6, ao ouvir de Cristo: desce, Zaqueu, vem logo, que eu vou ter na tua casa, eu estarei na tua casa. Diz o versículo 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Que alegria é receber Cristo Jesus em nossa casa. Zaqueu ficou feliz em receber Jesus. Jesus chamou Zaqueu para si e ele veio a Jesus com alegria. Que revolução interna tão grande! Zaqueu encontrou a verdadeira alegria. O profeta Isaías, ao dizer sobre a obra de Deus, profetizar sobre a obra de restauração de Deus, ele diz no capítulo 35, versículo 5, então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão, os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Essa é a vida que nós encontramos em Cristo Jesus, quando nos encontramos com Ele. Zaqueu foi restaurado, Zaqueu encontrou uma nova vida, um encontro genuíno. E nós vemos isso porque o coração de Zaqueu é transformado, os amores de Zaqueu são transformados. Zaqueu, que amava e se apegava aos recursos, agora encontrou a verdadeira fonte de alegria e satisfação. No versículo 8 diz: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse é um encontro verdadeiro com Cristo, que não deixa o coração permanecer o mesmo. Jesus não ensinou para Zaqueu que seu caráter não importava. Importava tanto que, sentado à mesa de Cristo, a reação de Zaqueu foi entregar tudo. Houve um encontro genuíno com Cristo que levaria Zaqueu à verdadeira transformação. A resposta de Zaqueu revela um desejo profundo de restauração. Zaqueu não foi apenas perdoado, Zaqueu foi transformado. Sua reação extrapola o que é pedido na lei de Moisés. Números capítulo 5 diz: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher pecar contra outra pessoa e portanto ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total pelo dano causado, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Zaqueu não acrescentou apenas 1/5. Zaqueu disse que restituiria 4 vezes mais. Zaqueu revelou que o seu coração não amava mais os recursos e o dinheiro, mas que algo mais lindo, algo mais belo, ele havia encontrado algo que importava muito mais, que fazia muito mais sentido. Ele passou, Cristo Jesus, a ser o alvo do seu amor e nada mais importava. E o quanto isso ensina para nós? Queridos, quem ama Jesus e vive um relacionamento genuíno com Ele, quem se encontra com Cristo de verdade, quem tem uma experiência transformadora e relacional com o Deus vivo, não se apega apenas ao que é certo ou o que é errado, ou até onde eu posso ir sem pecar. Qual é o limite da minha relação antes do pecado? Quem se encontra verdadeiramente com Cristo não está preocupado com a linha até onde pode ir, mas quer correr na direção de Jesus. Não quer abrir mão apenas do mínimo que precisa abrir, mas quer entregar tudo. Quer viver a vida para Cristo. É um encontro genuíno, verdadeiro, e por meio desse relacionamento interativo, que agora é possível pelo Espírito Santo em nós, a regeneração completa, uma nova vida. Não mais preocupada no que pode ou não pode fazer, mas preocupada em se render completamente a Jesus. Dallas Willard diz, para os evangelhos, a questão é se estamos vivos ou mortos para Deus.
Andamos em um relacionamento interativo com Ele em função de um novo tipo de vida, a vida do alto. Estar vivo para Deus é se relacionar de forma pessoal, relacional com o Espírito Santo que nos habita. E a partir desse relacionamento interativo, ser transformado à imagem de Cristo Jesus. Zaqueu foi transformado em um ladrão corrupto a alguém que dá generosamente. Zaqueu foi transformado pela abundante graça de Cristo Jesus em alguém que se parece um pouquinho mais com Cristo. Um verdadeiro discípulo. Essa nova vida, queridos, está disponível para mim e para você. Essa é a nova vida que nós desfrutamos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Há nova vida em Jesus. Dallas Willard, mais uma vez, vai dizer: o Evangelho é a boa notícia da presença e da disponibilidade da vida do reino, agora e para sempre, pela confiança em Jesus. Amém? Essa é a vida que eu quero viver, essa é a vida que Cristo te convida para viver, a vida do reino, agora. Nós vivemos essa vida quando nos assentamos à mesa com Cristo. Quando ouvimos a sua voz: Zaqueu, desce daí. Mas o que isso tem a ver com missão? Eu termino aqui. O que isso tem a ver com a estação? O que isso tem a ver com o ID? O que isso tem a ver com testemunhar de Cristo? Queridos, Jesus diz que seus discípulos testemunhariam a sua vida, continuariam a sua obra. Se Jesus fez tamanha transformação na vida de um homem, ao estender a mesa, ao sentar em sua casa, ao compartilhar a vida, quanto nós podemos fazer se entendermos que a nossa casa é o espaço usado por Deus para a transformação daqueles que nos cercam. O quanto podemos viver se entendermos que a mesa que está lá na minha casa é a mesa que Cristo quer usar para convidar os publicanos e pecadores, aqueles que não merecem estar naquela mesa, porque eu não mereci estar na mesa com Cristo. Quantas pessoas podem ouvir de Jesus se decidirmos apenas abrir a nossa casa e convidar os vizinhos mais estranhos para sentar lá? Aqueles vizinhos meio esquisitos, que não conhecem Jesus ainda. Se Jesus nos chamou para a sua mesa, nós precisamos estender a mesa àqueles que ainda não o conhecem. Se Jesus deseja se relacionar pessoalmente com o Zaqueu e conosco, nós precisamos dispor daquilo que temos para desenvolver relacionamentos em que o Espírito Santo se manifeste, apontando para o Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos viver o que a Rosária Butterfield chama de hospitalidade radicalmente simples. É radical porque é contracultural. Nós vivemos em uma cultura de isolamento, uma cultura individualista. Uma cultura que tem dificuldade de receber em casa, de abrir as portas. Nós vemos em Brasília uma cultura extremamente exclusivista. Grades nas janelas, muros nos condomínios. Rosária Butterfield diz: aqueles que vivem a hospitalidade radicalmente simples veem suas casas não como sua propriedade, mas como uma dádiva de Deus usada para o avanço do seu reino. Irmãos, não faz sentido sermos convidados para a mesa de Cristo e não estendermos a nossa mesa para aqueles que precisam ouvir de Cristo. Para Cristo, o ambiente de relacionamento pessoal com Zaqueu foi o meio para a sua transformação. Toda a ação de Jesus considerou Zaqueu como uma pessoa. Jesus olhou para Zaqueu, Jesus chamou Zaqueu pelo nome, Jesus esteve na casa de Zaqueu, Jesus comeu com Zaqueu, Jesus o incluiu na sua família. Mas há um problema. Nós ainda hoje restringimos a nossa vida, a nossa casa, a nossa mesa para aqueles que se parecem conosco, para aqueles que nós gostamos mais, para aqueles que não nos incomodam tanto, para aqueles que são mais próximos.
para aqueles que não geram conversas difíceis. Ainda hoje nós temos uma concepção daqueles que são dignos ou não são dignos de sentarem à nossa mesa e se hospedarem na nossa casa. Nós nos declaramos discípulos de Jesus, mas agimos como o povo. Esse aqui é ir longe demais. Alguns eu recebo na porta, outros eu nem deixo entrar no condomínio, eu pego lá fora. Outros até se sentam no sofá, mas deixa que eu te sirva água, não vem na cozinha não. Poucos são os que se sentam à mesa. Isso não é fazer o que Jesus fez. Isso não é fazer o que Jesus fez conosco. Nós seríamos barrados no condomínio. Rosária Butterfield diz: um coração verdadeiramente hospitaleiro anseia pela comunhão à mesa, cotidiana e cristocêntrica. No dia a dia. Pela comunhão à mesa no dia a dia, pela comunhão à mesa em torno de Jesus, uma mesa em que Cristo está presente. Um coração anseia pela comunhão à mesa e visitantes que genuinamente passam por necessidade. Um coração assim busca a oportunidade de servir. A hospitalidade radicalmente simples não faz listas espalhafatosas ou valoriza demais seus convites. Os convites estão feitos. Como testemunharemos se não nos relacionamos com as pessoas? Como proclamaremos se não falarmos por meio de um relacionamento? Nosso testemunho acontece à medida que abrimos nossas vidas para que as pessoas experimentem o poder do Espírito Santo que nos transformou, o poder do Espírito Santo que nos habita. Jesus nos convida para um relacionamento pessoal com Ele e nos transforma completamente. Esse convite não depende da vida que nós levamos antes, mas como Zaqueu... Quase eu canto, hein? Errei grandão, acabei com a mensagem. Frederico, me segura. Tem que cortar depois, tô brincando. Mas assim como Cristo fez com Zaqueu, melhorou. Nós somos convidados à mesa sem merecermos. Somos convidados à mesa sem sermos dignos da mesa de Cristo. Mas há lugar na casa para nós. Há lugar na casa para mim e para você. Mas nós também somos convidados a estender esse convite. Na verdade, não, desculpa. Nós não somos convidados a estender esse convite. Se nós nos sentamos à mesa com Cristo, nós somos enviados, comissionados para estendermos esse convite. Não é um convite para fazermos. É uma ordem de Cristo, portanto vão. Ao receberem o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Não é se você quiser, se fizer sentido, se for o seu chamado, eu quero te dizer, é o seu chamado. Por isso, o convite de Jesus para nos sentarmos à mesa com Ele é o envio para estendermos a mesa àqueles que ainda não o conhecem. O convite e o envio são feitos no mesmo momento. Claro que tudo isso depende de já estarmos assentados a essa mesa com Cristo. E talvez essa seja a sua condição hoje. Essa seja a sua situação. Você talvez não esteja ainda. Você talvez ainda não tenha ouvido esse convite. Talvez hoje tenha sido a primeira vez que você está ouvindo o convite de Cristo para que você se sente à mesa com Ele. Talvez como Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce daí. Hoje eu quero estar na tua casa. Talvez seja o convite para você. Talvez você não esteja em cima de uma figueira brava. Talvez você esteja em cima do seu orgulho, da sua soberba, da sua autossuficiência. Mas o convite de Jesus é: ei, desce daí, eu quero estar na tua casa hoje. Talvez Jesus esteja falando o seu nome: ei, João, desce daí, eu quero estar na tua casa hoje. Ei, Mariana, desce daí, eu quero estar na tua casa hoje. Ei, Marcelo, desce daí, eu quero estar na tua casa hoje. Talvez você esteja ouvindo o seu nome, Jesus falando: desce daí, eu quero estar na tua casa hoje.
Jesus é aquele que estende a mesa. Jesus é aquele que serve a mesa. Jesus é o alimento, Ele é o pão que mata a fome, Ele é a água que mata a sede. Jesus se entrega como o vinho, o sangue do Cordeiro que nos lava, nos purifica e nos dá uma nova vida. E eu quero te dizer, Jesus quer transformar a sua vida à mesa, em um relacionamento verdadeiro, genuíno com Ele. Mas eu também quero te dizer que se você já está sentado à mesa, é seu papel estender a mesa para aqueles que não conhecem Cristo. Eu quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar agora. E talvez a sua oração seja ouvindo o convite de Jesus. Talvez a sua oração seja ouvindo Ele te chamar pelo nome e dizer: ei, eu quero estar na tua casa hoje. Eu quero sentar à mesa contigo hoje. A mesa está posta, há lugar na casa. Talvez a sua oração seja se render a esse convite. Senhor, eu quero, eu preciso, eu anseio. Mas talvez a sua oração seja perguntando para Ele, para quem você precisa estender a mesa? Quem está na sua lista dos inaceitáveis, dos indignos da sua presença? Para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa convidar para jantar? Quem você precisa puxar a cadeira, ainda que lute, e convidar para se sentar contigo, para manifestar o poder do Espírito Santo que te habita na vida dele, ainda que ele não conheça? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Talvez essa seja a sua oração. Quero repetir: se você foi convidado à mesa, você é enviado para fazer novos convites. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós não somos dignos de nos assentarmos à mesa com Cristo. Nós não somos dignos de ouvir esse convite, Pai. Mas ainda assim o Senhor olha para nós, nos chama pelo nome. O Senhor entra em nossa casa e transforma as nossas vidas. Aleluia, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor fez, porque o Senhor ama. Porque o Senhor nos amou primeiro, antes que tivéssemos a oportunidade de te amar. Antes, Pai, que tivéssemos feito qualquer movimento em sua direção, foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos olhou. Foi o Senhor que esteve em nossa casa e se entregou por nós. A sua busca pelos perdidos não foi uma busca sem dor. Pelo contrário, o Senhor se entregou na cruz por nós. Aqueles cravos eram para nós. Aquela coroa de espinhos era para nós. A ira que o Senhor aplacou na cruz era a ira que eu merecia, pelos meus pecados. Mas o Senhor fez, mas o Senhor foi, mas o Senhor pôs a mesa, o Senhor me convidou para sentar, o Senhor nos convidou para sentar. Obrigado, 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 porque fomos feitos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, mas não nos deixe nessa posição sem irmos. Confronta o nosso coração acomodado, confronta o nosso coração que se amolda à cultura e esquece o que o Senhor fez por nós. Confronta o nosso coração que avalia quem é digno ou indigno de sentar à mesa comigo. Nos envia, nos capacita, porque se há lugar na casa para mim, há lugar na casa para aqueles que não te conhecem ainda. Nos envia, nos ajuda. Nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, aleluia, aleluia.